E aí, aqui é o Node, imagine só. Em agosto de 1944, na Bavária, Clemens descobre que sua mulher está grávida minutos antes de entrar no trem, que levará os soldados alemães para lutar na guerra. Ao ouvir essa notícia, ele fica muito feliz e abraça Katrin. Em seguida, Clemens se despede de sua filha, com quem nutre um forte vínculo, e promete que enviará cartas para ela durante todo o tempo que estiver longe. Após se despedir de sua família, o homem entra no trem e afirma que estará em casa até o Natal. No entanto, meses depois, Clemens é condenado a 25 anos de trabalho forçado pelo crime de invasão à União Soviética e é enviado para a prisão junto com centenas de outros prisioneiros de guerra que vivem em estado deplorável. Além de serem maltratados pelos guardas, os prisioneiros precisam conviver com a constante sensação de fome e frio, e muitos acabam perdendo a vida todos os dias. Após várias semanas de caminhada pela neve, os prisioneiros chegam em algum lugar da Sibéria e Clemens começa a perder qualquer esperança de reencontrar sua família. Dias depois, os sobreviventes finalmente chegam ao campo de prisioneiros de Cabo Dezeneve e se posicionam em fileiras para serem examinados pelos médicos. Em seguida, o grupo é encaminhado para a sala de banho e, após a limpeza, os homens têm seus cabelos e barbas raspados. Nesse mesmo dia, eles são obrigados a começar a trabalhar nas minas de carvão, e enquanto seu marido está vivendo os piores dias de sua vida, Katrin tenta descobrir onde ele está. Poucos meses depois que Clemens foi para a guerra, a mulher parou de ter notícias dele. Porém, mesmo após o nascimento de seu segundo filho, ela reganhou sua esperança de vê-lo de novo. Toda semana, Katrin vai ao correio na expectativa de receber uma nova carta e se frustra quando descobre que Clemens ainda não entrou em contato. 2 anos depois, durante uma escavação, Clemens vê um de seus colegas de trabalho sendo soterrado e imediatamente corre para ajudá-lo a se levantar. No entanto, após remover as pedras de cima de Dan Horn, o homem percebe que seu amigo não resistiu e se compadece por ele. Nesse dia, Clemens tem a chance de sair das minas para trabalhar como mecânico e deixa o sargento Kamenev surpreso com suas habilidades. Ao anoitecer, quando vê os guardas distraídos conversando entre si, Clemens vê uma oportunidade de fugir daquele lugar terrível e pega carona em uma esteira para chegar aos trilhos. Após entrar em um carrinho, o prisioneiro se esconde e segue seu caminho pela ferrovia até ser pego por um dos guardas, que avisa os demais sobre a tentativa de fuga. Como punição, o fugitivo passa a noite inteira preso em uma vala tomando chuva e no dia seguinte é enviado de volta ao trabalho. Quando entra na mina, Clemens se depara com um corredor e tenta atravessá-lo, mas acaba sendo golpeado por seus próprios colegas, que estão seguindo as ordens dadas pelos soldados. Após sofrer um ataque coletivo, o homem recebe a visita do Dr. Stauffer, que o leva para a enfermaria. Ao chegar lá, Clemens é medicado, mas logo começa a apresentar febre alta e o médico começa a suspeitar que ele esteja apresentando sintomas de uma grave doença. Com medo de não resistir sem poder informar sua família sobre o ocorrido, o paciente pede ajuda para enviar uma carta para sua esposa, mas Stauffer afirma que essa carta jamais chegaria ao seu destino. Sendo assim, Clemens decide pedir ajuda para escapar daquele lugar e voltar para casa, mas o médico diz que ele precisa se preparar com antecedência se quiser que seu plano seja bem sucedido. Além de uma bússola e calçados resistentes, o prisioneiro também precisará de um abrigo apropriado para se esconder durante a noite, onde terá que possuir alimentos para recuperar suas energias. Comovido pelo sofrimento daquele homem, Stauffer decide ajudá-lo e pede que Clemens vá de fininho até a sua sala no meio da noite. Ao chegar lá, o prisioneiro recebe um mapa dos arredores daquele local e descobre que precisará esperar o próximo inverno para tentar fugir, pois os rios precisam estar congelados para que ele consiga atravessar. De repente, Stauffer escuta algumas batidas na porta e ordena que Clemens se esconda no banheiro. Em seguida, Kamenev aparece e o médico percebe que ele está desconfiando de algo. Então, assim que o tenente vai embora, Stauffer tira seu casaco e entrega suas botas para o prisioneiro. Em vez de esperar a chegada do inverno, Clemens descobre que terá que fugir naquela noite, caso contrário pode não ter outra chance. Segundo Stauffer, há alguns mantimentos escondidos na colina por onde o trem passa. Durante os últimos meses, o médico esteve planejando a própria fuga, pois está sendo mantido naquele lugar contra a sua vontade. Porém, devido ao medo de ser descoberto e ao câncer que descobriu
descobriu há 2 meses, ele nunca teve coragem de tentar escapar, então decidiu repassar o seu plano para Clemens. Antes de se despedir, Stauffer entrega para seu amigo uma arma carregada e o aconselha a usar somente se for necessário. Em seguida, ele pega uma caixa com seu endereço antigo e pede que Clemens entregue o objeto para sua esposa em Magdeburg, dizendo que Stauffer faleceu no último inverno. Após prometer que entregará a mensagem para a esposa do médico, Clemens foge da enfermaria e enfrenta uma tempestade de neve para pegar os mantimentos que Stauffer deixou no esconderijo antes de partir. Ao amanhecer, Kamenev vai ao quarto do médico para questioná-lo sobre o desaparecimento do prisioneiro alemão e descobre que o homem deu um fim em tudo. A essa altura, Clemens já está a vários quilômetros de distância e continua seguindo para o oeste, como seu amigo o orientou. De repente, o homem percebe que está sendo perseguido por uma matilha de cães de caça, acompanhados de um soldado, e tenta fugir. Durante a fuga, ele acaba deixando sua mochila para trás e corre até não aguentar mais. Alguns minutos depois, Clemens acaba caindo e se desespera ao ver os cães se aproximando, mas logo percebe que aquilo não passou de uma miragem. Ao anoitecer, o homem ainda está caminhando sem rumo, quando avista algumas pegadas na neve e percebe que está andando em círculos. Nessa hora, o céu se acende com uma aurora boreal, e Clemens reúne forças para continuar seu trajeto. Alguns dias depois, toda a sua reserva de alimento chega ao fim, e ele começa a orar pedindo ajuda a Deus para chegar em casa. Após caminhar por mais alguns quilômetros, o fugitivo desmaia e quando acorda, ele se depara com uma foca. Imediatamente, Clemens saca sua arma e começa a atirar, mas o animal consegue fugir e pula de volta no oceano. Durante a perseguição, o homem afunda o pé na água gelada e começa a sentir fortes dores. De repente, ele avista outra foca tentando fugir e dessa vez consegue acertar o disparo. Após eliminar o animal, Clemens usa a gordura dele para esquentar o seu pé congelado e tem a chance de se alimentar antes de seguir viagem. A cada dia que passa, a esperança do prisioneiro alemão de rever sua família diminui, porém ao avistar um arbusto seco no meio do nada, Clemens sente que está perto de alcançar seu objetivo. Enquanto isso, Kamenev envia várias equipes de busca em um raio de 500 quilômetros para tentar capturar o fugitivo de volta, mas ninguém consegue encontrá-lo. Após 2 meses desde a partida de Clemens, o tenente começa a acreditar que ele perdeu a vida durante a fuga e foi soterrado pela neve. Porém, a verdade é que ele ainda está vivo e aprendeu a se virar no deserto de neve. Certa noite, enquanto descansa ao lado de uma fogueira, o prisioneiro se depara com outros 2 homens que afirmam ser caçadores e garimpeiros de ouro. Ao notar que está diante de um alemão, a dupla decide levá-lo para seu abrigo, pois sabe que uma tempestade de neve está se aproximando. No entanto, Clemens fica desconfiado com o convite e decide seguir seu caminho para o lado oposto. Quando amanhece, ele percebe o grande erro que cometeu, pois acaba sendo alcançado pela tempestade e desmaia após ser atingido por uma árvore que foi derrubada pelo vento. Minutos depois, Semyon aparece para resgatá-lo e então Clemens percebe que ele não é uma ameaça. Apesar de aceitar seguir os caçadores siberianos até o abrigo, ele decide não revelar seu verdadeiro nome, na tentativa de esconder o fato de que é um prisioneiro fugitivo. Meses mais tarde, quando chega a primavera, Clemens ainda não conseguiu chegar à Alemanha e pede que Anastas o leve de balsa até o seu país. Durante a navegação, o trio se depara com uma cachoeira e tenta remar contra a maré, porém no meio do percurso, Semyon cai na água e é arrastado pela correnteza. Ao tentar retornar para a balsa, o homem bate a cabeça em uma rocha e desmaia. Então Clemens pula no rio para salvá-lo e o ajuda a chegar em segurança na margem. Sem se preocupar com seus amigos, Anastas segue tranquilamente em direção ao abrigo e se surpreende com a chegada de seus companheiros, pois achou que eles tivessem se afogado. Furioso por ter sido abandonado por seu parceiro, Semyon decide dar o troco e após apagar Clemens com uma coronhada, ele atira em Anastas. Quando acorda, o alemão vê o corpo de um de seus companheiros no chão e questiona Semyon sobre o motivo de tê-lo eliminado. Nessa hora, o caçador afirma que Anastas pretendia roubar o seu ouro e por isso não se importou quando ele caiu na água. Sendo assim, Semyon não tinha outra escolha, a não ser eliminar o traidor, pois se não fizesse isso, Anastas certamente iria traí-los mais cedo ou mais tarde. Meses depois, quando chega o inverno, Clemens continua empenhado em sua missão de voltar para casa,
Porém, após caminhar por vários dias sobre a neve, Semyon revela que está prestes a desistir, pois não aguenta mais continuar andando. Na tentativa de convencê-lo a seguir em frente, o alemão se oferece para carregar a bolsa de seu parceiro, mas acaba sendo atacado, pois Semyon está paranoico com a ideia de que o homem está tentando roubar o seu ouro. Após descer rolando a montanha de neve, Clemens desmaia e é cercado por uma matilha de lobos ferozes. Ao ver os predadores se aproximando, ele sobe em uma árvore para tentar se proteger, mas os lobos conseguem alcançá-lo e o derrubam. Quando está prestes a ser devorado por aqueles animais, Clemens escuta alguns disparos e logo descobre que foi salvo por 2 homens. Em seguida, Kolka e Alioshka levam o homem até o acampamento de sua tribo e pedem a ajuda das curandeiras para trazê-lo de volta. Naquela noite, Clemens é submetido a um ritual de cura e na manhã seguinte ele acorda confuso, sem saber para onde foi levado. Nessa hora, Kolka se aproxima e apresenta sua família para o prisioneiro de guerra. Graças aos cuidados de Irina, Clemens consegue se curar rapidamente e a mulher acaba se apaixonando por ele. Mesmo depois de tanto tempo desde a fuga do prisioneiro, Kamenev continua uma busca incessante por ele e certo dia recebe uma boa notícia. Um de seus homens acaba de capturar Semyon, um caçador que foi visto atravessando o país na companhia de Clemens. Entretanto, quando entra na cela para o interrogatório, o tenente descobre que Semyon não está mais vivo, pois preferiu dar um fim em si mesmo do que trair um de seus companheiros. Sendo assim, Kamenev decide espalhar um alerta nas cidades ao redor do local onde Semyon foi encontrado e divulga o nome de Clemens para todos os habitantes de Yakutsk. Segundo o tenente, este homem é um espião alemão perigoso, e qualquer um que tenha notícias sobre ele deve reportar às autoridades imediatamente. Ao anoitecer, quando retorna ao acampamento, Kolka celebra o nascimento de seu filho caçula, e assim que tem a oportunidade de falar a sós com Clemens, o homem revela que ele está sendo procurado. Nesse instante, o fugitivo percebe que precisa ir embora. Caso contrário, em breve ele será encontrado e levado de volta para a prisão, onde passará o resto de seus dias. Após se despedir de seu amigo, Kolka entrega para ele um de seus cachorros, para que o animal possa fazer companhia durante a viagem, e afirma que se Clemens tratá-lo bem, ele irá segui-lo. Mesmo triste por perder o homem que ama, Irina decide apoiá-lo em sua decisão, e o leva até o vilarejo vizinho em cima de um trenó arrastado por renas. Após se despedir dela, Clemens segue seu caminho na companhia de Argish, e ao anoitecer, eles enfrentam sua primeira tempestade juntos. Por sorte, a dupla encontra um lugar para se abrigar, e aguarda as chuvas passarem para continuar seguindo seu caminho. No verão de 1951, o homem está caminhando com seu cachorro pela floresta, quando de repente Argish corre na frente e começa a latir. Preocupado com o cão, Clemens se apressa para alcançá-lo e vê o animal prestes a atacar um homem armado. Por sorte, pouco antes de Argish ser atingido por um disparo, seu dono aparece e consegue acalmá-lo. Porém, quando Clemens se vira para ir embora, Balknecht aponta sua arma para ele e decide levá-lo para fazer uma visita ao inspetor. Ao ser questionado sobre sua identidade, Clemens se apresenta com um nome falso e afirma estar a caminho de Chita, uma cidade no extremo leste da Rússia. Após ouvir toda a história, o inspetor acaba acreditando nas palavras do fugitivo e decide alimentá-lo para que ele possa seguir viagem. Durante a refeição, Clemens é novamente abordado por Balknecht e o homem revela que ele está com sorte, pois há um trem de carga indo para Chita naquela tarde. Aliviado por saber que aqueles caras caíram na sua mentira, Clemens e seu cachorro entram no trem e conseguem economizar várias semanas de viagem, já que teriam que caminhar 800 quilômetros caso não tivessem arranjado aquela carona. No entanto, ao chegar lá, Clemens descobre que há um batalhão formado por 15 soldados aguardando sua chegada, e após pegar seu cachorro, ele tenta chegar à floresta. Quando está prestes a atravessar os trilhos, o fugitivo se depara com Kamenev e percebe que está cercado. Ao notar que seu companheiro está em perigo, Argish imediatamente ataca aquele homem e morde sua orelha para que Clemens possa escapar. Apesar de não querer abandonar seu cachorro, o alemão sabe que se não correr ele será levado de volta para a prisão, então decide fugir. Nesse instante ele escuta um disparo e percebe que seu cão foi eliminado por Kamenev. Ao ver os soldados se aproximando, Clemens sobe em uma ponte e consegue desviar dos disparos enquanto corre em direção aos trilhos. Quando está prestes a ser atingido, o homem pula em cima de um trem em movimento e permanece abaixado para que os soldados não consigam acertá-lo.
Apesar de ter conseguido escapar, Clemens sofre por não ter sido capaz de salvar seu cachorro. Enquanto lida com o luto, o alemão continua sua missão e enfrenta mais um inverno solitário longe de sua família. Mesmo depois de tantos anos longe de seu pai, Lisa, que já é uma adolescente, ainda sofre pela ausência dele, mas acredita que ainda poderá reencontrá-lo algum dia. Durante uma longa viagem, um caminhoneiro percebe que uma das rodas de seu veículo está furada e decide parar no meio do deserto para consertá-la. Nesse momento, ele sobe no baú do caminhão e logo percebe que há um homem escondido em meio às suas mercadorias. Assustado, o motorista tenta golpeá-lo com sua ferramenta, mas Clemens consegue agir mais rápido e ataca seu adversário com uma lata de feijão. Em agosto de 1952, Clemens chega à Ásia Central e caminha faminto por um supermercado local. Ao perceber que aquele homem não tem dinheiro para comprar comida, uma vendedora pede que seu filho entregue um pedaço de pão para ele, e ao observar de longe, Igor percebe que aquele homem é um forasteiro. Quando faz uma pausa para se alimentar, Clemens se depara com uma igreja e decide entrar para fazer uma oração. Enquanto reza pedindo perdão por seus pecados, ele é surpreendido pela chegada de Igor, que está curioso para saber o que um alemão está fazendo na Ásia. Gentilmente, ele convida Clemens para passar a noite em sua casa e, apesar da desconfiança, o fugitivo decide segui-lo. No caminho até lá, a aparência de Clemens acaba chamando a atenção de um idoso, que decide ir até a delegacia para reportar o que viu. Quando chega na casa de seu anfitrião, o alemão vê inúmeras fotos penduradas na parede e descobre que ele é um judeu que veio da Polônia. Após tomar banho, Clemens faz a barba e corta o cabelo para adquirir uma aparência mais comum e não causar alarde por onde passa. Ao ser informado sobre a localização do fugitivo, Kamenev não pensa duas vezes antes de ir atrás dele e está disposto a atravessar o continente para capturá-lo se for necessário. Nos próximos dias, Igor decide continuar hospedando Clemens em sua casa, até que ele arranje um passaporte para retornar ao seu país. No entanto, quando chega em casa depois do trabalho, o homem descobre que seu convidado foi embora e decide ir à igreja para procurá-lo. Ao chegar lá, ele encontra Clemens e percebe que ele fugiu por medo de ser apunhalado pelas costas. Para a surpresa do alemão, Igor revela que nunca teve a intenção de traí-lo e entrega um passaporte falso para que ele possa viajar de volta para casa. Após agradecer seu amigo judeu pela ajuda, Clemens se despede e caminha até o ponto de encontro para entrar no caminhão. Naquela noite, quando volta para casa, Igor recebe a visita de Kamenev e é interrogado sobre o paradeiro de Clemens. Nessa hora, o polonês sofre um ataque cardíaco e, antes de herdar o último suspiro, afirma que ajudou o prisioneiro a fugir, assim como faria com qualquer pessoa que precisasse de sua ajuda. Ao chegar em determinado ponto da estrada, o veículo onde Clemens está é barrado, e ele descobre que houve um desmoronamento naquele local. Por conta disso, o motorista será obrigado a fazer um desvio, então o alemão decide descer do caminhão e seguir a pé. Após uma longa caminhada, ele chega na fronteira mais próxima e convence o oficial a deixá-lo atravessar. Como seu passaporte expira em poucos dias, Clemens se sente aliviado com essa notícia, pois caso contrário não conseguiria atravessar o Irã a tempo. Quando está prestes a chegar ao outro lado da ponte, o alemão se depara com seu maior inimigo e começa a olhar para os lados à procura de uma rota de fuga. Nesse momento, ele percebe que está encurralado, porém, para sua surpresa, em vez de tentar prendê-lo, Kamenev abre passagem para que o prisioneiro possa finalizar a travessia. Já que Clemens não está mais sob terras pertencentes à União Soviética, ele não pode ser levado como prisioneiro de guerra, portanto pode seguir seu caminho livremente. Em dezembro de 1952, o alemão é levado para a prisão federal de Teherã e será eliminado lá dentro, pois as autoridades acreditam que ele é um espião russo. Durante o julgamento, Clemens diz que escapou da costa oriental da Sibéria e levou 3 anos para chegar ao Irã, porém seu passaporte falso contesta essa afirmação. Por sorte, o alemão conhece um juiz que está disposto a ajudar a identificá-lo, e ele chama o Sr. Baldrexel para fazer o reconhecimento de seu sobrinho. Segundo Baldrexel, a última vez que viu Clemens foi em 1937, antes de ser designado como ministro da Economia em Ankara. Porém, ao vê-lo outra vez, 15 anos depois, Baldrexel não consegue reconhecê-lo de imediato e faz algumas perguntas para verificar sua identidade. Após ver algumas fotos antigas do álbum de sua família, Clemens recupera algumas memórias que foram perdidas nos
nos últimos anos, e aponta para uma foto que deu de presente de aniversário para sua mãe. Segundo Clemens, há um recado escrito atrás daquela fotografia, e ao lê-lo, Baldrexel tem a confirmação de que está diante de seu sobrinho. Neste momento, eles se abraçam e Clemens é levado de volta para casa, onde tem a chance de reencontrar sua família. Ao olhar pela janela, o homem vê sua esposa ao lado de Lisa e fica impressionado com o quanto sua filha cresceu. Além disso, ele percebe a presença de um garoto brincando no chão e logo se dá conta de que aquele é o filho que ele nunca chegou a conhecer. Sem coragem para se apresentar, Clemens decide observar de longe, enquanto sua esposa e seus filhos vão para a igreja, e durante a missa, ele resolve aparecer. A primeira pessoa a vê-lo é Lisa, que imediatamente reconhece seu pai e corre para abraçá-lo. Em seguida, o homem é visto por sua esposa e Catherine mal consegue acreditar que seu marido está de volta. Emocionada, a mulher caminha em sua direção e o abraça, então Clemens suspira aliviado por saber que todo o sacrifício que fez nos últimos anos finalmente foi recompensado. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!